Olá, amados. Hoje, dia 12 de junho de 2019. Então, estamos nós aí, né? Um novo vídeo. E o vídeo de hoje, eu fiquei muito triste com esse vídeo que eu recebi. A minha irmã, ela tem me mandado uns vídeos da igreja dela, né? Onde ela vai, né? Em Brasília. E ela me mandou uns vídeos. E aí eu fui e perguntei pra ela, mas essa igreja é a sua igreja? A igreja que você vai, ela é minha igreja. E ela falou até que meu sobrinho participou do louvor da igreja na quinta-feira, dia 6. E esse vídeo foi publicado no Igreja Sobrenatural, o nome da igreja, tá? Foi publicado agora, dia 9 de junho de 2019. Então eu gostaria de mostrar aqui pra vocês. A pastora vai falar sobre jejum. Começando hoje, tá? Um jejum de 21 dias, 12 horas de jejum. Qual o propósito desse jejum? Comprar um templo. Olha, gente, isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste porque nós somos o templo do Espírito, mas eles não creem que são um templo. Isso é muito triste. Então eu vou colocar aqui para vocês. Peraí, opa. E tomara que os cachorros não latam, né, amados? Que eles hoje já começaram a latir. Fica certinho aí. Colabora. Tá bom, né, amados? Então vamos lá. Então veja, Igreja Sobrenatural, tá? Aí eu até dei meu dislike, porque sinceramente, amados, né, vocês vão ver coisas aqui absurdas que essa pastora fala, tá? Que é a pastora dela. Que infelizmente, né? E a Ruth não é o pastor da minha irmã. O pastor dela são esses homens. Então vamos lá. Reparem a igreja, a escuridão da igreja, amados. Agora tem essa moda, né? Você vê que é um lugar realmente de trevas. Porque a igreja ser escura assim, né? Saiba algo. El Espíritu de Dios está sobre ti. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Dios te ungió Deus te ungiu para predicar un mensaje. Veja, amados, vocês estão vendo o quanto de estrelas, né? Que a gente sabe que é o próprio Bafomé, que é o próprio Terron, né? Esse pentagrama, né? Na igreja, você vê que é uma igreja totalmente escura, totalmente de trevas, né? Que de esperanza que sacará la gente de la pobreza. para pregar uma mensagem de esperança que vai tirar as pessoas da pobreza. Olá, querida. Tenho ouvido falar de você e quero te fazer um convite muito... Essa é a Eline Guerra, que é essa que diz ser pastora, que vai falar sobre o jejum agora, tá? Esse vídeo, eu só vou colocar essa parte do jejum, ela falando do jejum, tá, gente? Eu não vou colocar a pregação porque é muito grande, a gente bota o culto todo, né, da igreja. E depois eu quero gravar um outro vídeo que eu vi desse pastor aí, do pastor dessa igreja, e quero gravar porque é um vídeo que ele fala sobre igreja, tá? Mas vamos lá. muito especial. No dia 11 de junho, às 20 horas, nós vamos ter uma reunião muito especial, onde Deus tem preparado uma palavra específica para o seu coração. Vai ser uma noite que vai te surpreender e vai me surpreender. E eu sei que é uma noite imperdível. Por isso eu quero te convidar para estar aqui com a gente. Então não se esquece, no Auditório da Sobrenatural, dia 11 de junho, às 20 horas, eu te espero aqui para esse mover grande que Deus vai trazer para as nossas vidas. Muitas mulheres estarão aqui e você não pode ficar de fora, porque você é uma mulher especial. E esse tempo é um tempo para mulheres especiais como você. Que Deus te abençoe.
Veja, amados, é muito triste a gente ver o mover de Deus já está aqui. Eles não creem que o Espírito mora em nós, que nós somos o templo do Espírito. Veja, isso aqui, ó, o símbolo de Terron, Bafomé, tá? Estrela de 5 pontos. Eles estão tão cegos que eles não conseguem ver isso. Eles não conseguem ver o satanismo dentro desses templos. Porque é uma igreja totalmente escura, com isso aqui, ó. Por isso que eu deixei isso aqui para vocês verem como é que é essa igreja. Uau, quantas mulheres lindas nós temos aqui nessa noite. Vocês viram a estrela no início? Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo símbolo satânico. Olha. Olha só. Uma igreja totalmente escura. É muito esquisito esse tipo de igreja que eles estão fazendo agora. Muito esquisito. Fiquem de pé, por favor. Uau, que tremendo. Terça-feira vai ser uma noite muito especial. Eu estou muito feliz de ser mulher, creio que você também, para podermos estar aqui juntas, celebrando e recebendo tudo que Deus tem preparado para nós. Quantas creem que Deus vai fazer algo extraordinário conosco? Amém? Eu quero te... Sempre tem que ser assim. Deus vai fazer algo por nós, algo extraordinário. Mas eles sempre botam algo extraordinário no campo físico, no terreno. Entende? Porque eles desconhecem do que é o espírito. Eles só agem no físico, no terreno. Desafiar estar aqui, mas não estar sozinha. Traga as mulheres que Deus tem colocado na tua vida, tua mãe, tuas irmãs, tuas amigas, colegas de trabalho, mulheres da tua rua, do teu prédio, mulheres que Deus tem colocado no teu caminho, porque eu sei que vai ser uma noite muito especial para nós. Amém? Levanta suas mãos, deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que todo congresso de mulheres é muito especial. Cada ano o Senhor tem uma nova unção para nós, um novo mover, uma nova direção, uma palavra específica do teu coração que flui para o nosso, Pai. E eu sei que esse ano é algo muito especial, o que o Senhor tem preparado para derramar sobre as nossas vidas. Pai, eu abençoo cada uma das tuas filhas e declaro que cada uma vai adentrar nesse sobrenatural, nesse novo tempo, nessa nova unção, e vai viver e vai receber e também vai derramar, Paizinho, daquilo que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas nessa terça-feira e nesses próximos dias que estão por vir, porque eu sei que não serão dias normais, serão dias extraordinários. É isso que o Senhor tem nos falado, e eu sei que é isso que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Pai, eu abençoo cada uma, que haja uma santa expectativa no nosso coração, Pai. Nós já te agradecemos e te adoramos, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor sempre cuida de nós e nos dá o melhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Abraça a mulher que está perto de você, diz para ela: é nóis. Vocês vejam que todos eles oram assim, oram em voz alta, todo mundo orando junto, né? E em voz alta, e coisa totalmente contrária do que a Ruth nos ensinou, porque ele disse que é para nós orarmos, né, no entendimento ao Pai em secreto. E o Pai que está em secreto vê nos recompensará publicamente, né? Como está escrito em Mateus 6, certo? Então vocês vejam que como é um engano aí, né? É nós, terça-feira aqui, 20 horas, na força do Espírito Santo. E eu sei que Deus vai fazer algo lindo, vai derramar sobre nós algo muito especial, amém? Queridos, o tema... Só que esse derramar de algo muito especial, ou da unção que ela fala, né? É o derramar desse falso espírito, que é o espírito do engano, que estão nesses templos, que isso aqui é trevas, derramar sobre a alma. E a alma que sente esse mover, tá? Que é a emoção, porque esse espírito da mentira que habita nos templos, esse espírito age na emoção, não é no entendimento no espírito. Porque o único que age no entendimento no espírito é Yahushua, que ele nos leva ao Pai. E o Pai nos enche desse espírito. O espírito que ele nos dá, nós recebemos, a gente não precisa buscar, a gente não precisa ter unção, nova unção, porque nós já temos esse espírito em nós, aquele que crê que é o templo, e esse espírito está conosco o tempo todo, entende? Ele mora em nós. Então vocês vejam que a unção que ela está falando aí, esse mover sobrenatural, é na alma, não é no espírito, no entendimento, mas é na emoção, na alma,
E por isso que esse espírito se esvazia. E eles têm que sempre estar buscando esse espírito de novo, renovação no espírito, buscar ser cheio do espírito. Por quê? Porque eles não são cheios do verdadeiro espírito. Que a escritura, amados, a gente não lê eles falando, vamos buscar o espírito. A gente não lê isso na escritura. Na escritura tá, Estevão cheio do espírito. E Arrúxua cheio do espírito de benevolência do Pai. Paulo cheio do espírito. João e Pedro cheio do espírito. Paulo e Silas, cheios do Espírito. A gente não lê que eles estão buscando o Espírito. A gente lê eles cheios do Espírito. Assim que está na Escritura. Mas aqui eles têm que buscar. Sempre buscar por quê? Porque eles não estão cheios do Espírito no entendimento. Eles estão com o Espírito que vai embora, porque na verdade esse Espírito que está aqui, ele faz visita. Ele não mora, ele faz visita. É uma visita. E aí, quando sai desse lugar aqui, ó, a visita vai embora também. Por quê? Porque é simplesmente uma visita, não é o Espírito que mora, o Espírito da verdade que mora no nosso entendimento. E é isso que é triste, né, amados? Do Congresso de Mulheres esse ano é eleve. O que é elevar? Tornar mais alto. Levantar, erguer. Isso é elevar. E Deus tem falado conosco algo muito forte. Filha, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estava elevando vocês. Jesus foi levantado na cruz para que eu e você fôssemos elevados por Ele. Elevados ao seu propósito, elevados àquilo que Deus sonhou para nós. O Senhor nos resgatou, Ele nos tirou, Ele nos levantou, Ele nos elevou. É muito chato alguém dar alguma coisa para você e você não usar. É muito chato alguém gastar dinheiro, pagar um preço, te dar um presente e você falar, ai, é lindo, mas não usar. Não é verdade? Imagina se eu compro um carro para você e te dou e você bota na garagem e não usa. É muito chato, não é verdade? Agora imagina Jesus morrendo na cruz por você. Isso não valer de nada. Não pode. Mas, minha querida, é isso que vocês estão fazendo. Isso não valeu de nada. Porque quando Arrúxo ele morreu no madeiro, tá? Que não foi na cruz, foi no madeiro, tá? Ele morreu primeiro para nos dar a vida eterna, aquele que crê. Ele morreu para nos libertar do jugo da religião. Isso está bem claro. A Escritura diz que foi para a liberdade que Arrúxo nos chamou, nos libertou. Estejamos firmes. Não voltemos de novo ao jugo da escravidão, ou seja, nos voltemos de novo ao jugo da religião. Então, o sacrifício dele aí para vocês não valeu. Por quê? Porque ele morreu para nos dar a liberdade de andar no Espírito, para nos dar a liberdade da gente estar livres, andando no entendimento, e ser livre do engano da religião. Mas não valeu de nada o sacrifício dele aí para vocês. Por quê? Porque ele morreu nos dando essa liberdade de andar nele, sem o jugo da religião. Ou seja, essa liberdade consiste em quê? Consiste em nós sermos o templo e não ir a templo. Consiste em nós ouvir a Arrúxua, que é o nosso pastor, que é no entendimento, e não ouvir líderes religiosos. Consiste em nós tomarmos a ceia diariamente, todos os dias. E qual é essa ceia que ele nos dá? Porque ele mesmo disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então essa porta é a porta do entendimento. Eis que estou à porta e bato. Você ouvir a voz de Arrúxo e abrir a porta com o entendimento, ele entra. E ele ceia conosco e nós com ele. Entende? Então, essa ceia, não é só ele que ceia, mas nós ceiamos com ele. É interação, é intimidade. E isso é todos os dias. Por quê? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Não um pão físico, não um vinho físico, mas é no entendimento. Entende, querida? Quando nós somos lavados numa consciência pura, como diz em 1 Pedro 3:21, não mais num banho físico, num batismo, né, que é um banho, uma lavagem, porque batismo também é blasfemado,
é uma palavra que os judeus da ONU, esses falsos copistas, inventaram. Mas não é um banho físico, não tem que ter batismal, mas é no lavar da consciência, de uma consciência pura para Yahweh. Não é adorar, amada, no templo físico, onde o Altíssimo não habita, mas é adorar o Espírito em verdade, a Yahweh. Porque Ele é Espírito, importa que eu adore o Espírito em verdade. Isso sim, Ele merecer esse sacrifício. Ele merecer o que Ele fez por nós. Não merecer o sacrifício, mas merecer o que Ele fez por nós. Nós recebemos esse sacrifício dEle, porque nós é que recebemos o sacrifício dEle. E como nós recebemos, andando no entendimento, porque o sacrifício dEle também foi para que nós andássemos nele, no Espírito. Andássemos no Espírito e saíssemos do engano da religião. Então, quando a gente sai do engano da religião, a gente está recebendo o sacrifício dele. Mas aí você não está recebendo. Não está. Então não adianta. Porque aqui ninguém recebe o sacrifício de Yahushua. Não foi válido aqui. Porque aqui ninguém é igreja, ninguém é templo. Aqui as pessoas têm que ir no templo para adorar. E isso que é triste. Diga para quem está perto de você, não pode. É muito desperdício, é ou não é? Então nós vamos elevar o que Jesus fez por nós. Porque então, amada, é muito desperdício, amada. As pessoas estarem aí do engano. Perdendo tempo aí, sendo cheio por esse falso espírito da mentira, do engano que habita nos templos. E que só enche a alma e que vai embora. E não realmente viver uma vida no espírito, no entendimento do Pai. É muito triste. Ali Ele nos elevou, ali Ele me elevou, ali Ele te elevou. Então a primeira coisa que nós vamos elevar é a verdade de Deus. Só existe uma verdade. Tem muita gente dizendo aí, pastora, a verdade é relativa. Não. A verdade é absoluta. Ela é uma só, ela está na palavra de Deus. Diga comigo, há uma verdade. Diga, há uma só verdade. E ela é absoluta. Ela é a palavra de Deus. Não então, a verdade é absoluta, uma só verdade, realmente. Porque Yahweh é verdade. E Yahushua, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Yahushua. Mas quem é a verdade é Yahushua. Yahushua é a palavra. Mas ela disse que a verdade é a palavra de Deus, mas ela pegou a Bíblia para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus e não Yahushua. Entende? Olha o engano. Olha o engano dessas pessoas. Precisa do físico para botar no espiritual. A escritura é bem clara. Yahushua é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o que? É a palavra. Ele foi chamuscado de sangue. A palavra, tá? Em Apocalipse, acho que é Apocalipse 12:3. Acho que é Apocalipse 12:3, amada. Acho que é isso. Deixa eu ver. Apocalipse 12. Vamos ver se é isso mesmo. Ai. Deixa eu ver. Não, esse aqui é outro. Então, acho que é 19:13. Tá? Mas olha aqui, ó. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, Terron, que eles ocultaram o nome, que engana todo mundo nesses tempos de pedra. Eu acho então que é o 19, amados. 19:3, vamos ver. É porque eu confundo. Esqueci. Esqueci mesmo, deixa eu ver aqui se é o 13. 19:13. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome do qual se chama é a palavra de Yahweh. A palavra é Yahushua. Não é a Bíblia, mas é Yahushua. Yahushua, ele deixou a palavra que é ele escrita no entendimento. Ele deixou a palavra que é ele escrita na escritura, nos pergaminhos que é a escritura. E aí esses copistas colocaram na Bíblia, acrescentaram capítulos, versículos e epígrafes, e ainda botaram palavras blasfemadas,
Tipo, tiraram o nome do Pai, botaram o Senhor, Deus, e botaram vários outros nomes, tiraram o nome do Filho e botaram Jesus Cristo, que é o nome blasfemado, que o nome do Filho é Yahushua, não tem nada a ver com o Pai, com Jesus, não tem nada a ver com Jesus, Yahushua não tem nada a ver com Jesus. Vocês vejam, o nome do Pai é Yahu, o nome do Filho é Yahushua. Aí o nome que eles deram para Deus na Bíblia, eles falam que é Jeová, Yahvé, Javé, e o nome do Filho é Jesus, e aí? Não tem nada a ver, o nome do Pai é Yahu, o nome do Filho é Yahushua. Então, Yahushua não tem nada a ver com esse Jesus. Entendeu? E aí eles vão e botam a Bíblia como a palavra. Botam a Bíblia como a palavra e não Yahushua que é a palavra. Isso é muito triste. Existe relativismo na palavra. Ela é absoluta. E essa é a nossa verdade. Eu posso ouvir um amém? A gente pode aplaudir a palavra. Então, a verdade deles é a palavra que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, não Yahushua, que é a palavra de Yahweh. Palavra do Senhor. Essa é a verdade. Aqui está a verdade. Só tem uma verdade. Não tem duas, não tem três, não tem não. É só uma. Segundo lugar, Deus quer que a gente eleve a nossa identidade nele. Tem gente que está acreditando que é menos do que aquilo que Jesus te fez ser na cruz do Calvário. Não. Ele te fez ser algo muito especial. Você é filho, você é herdeiro, você tem as promessas, você tem um lugar, você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma identidade, você tem um... Você tem as promessas. Quais promessas que ela está falando? Porque a promessa que está na Escritura é a vida eterna. A promessa é esta, a vida eterna. Você tem uma herança, você tem uma identidade no Senhor. Então nós vamos levantar essa identidade em Deus. E por último lugar, nós vamos elevar... Então, só se ela está falando que a herança é a vida eterna. E as promessas é o quê? As promessas aqui dessa vida terrena, porque Yahushua nunca prometeu nada terreno para nós. O que ele disse para nós é: não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou de beber. Tá? Porque o Pai, ele cuida dos lírios do campo. Não cuidará de vós? Basta cada dia o seu mal. Foi isso que ele disse. Então vocês vejam bem, ele nos sustenta, né? Yahweh nos sustenta, nos dá a vida, nos dá o ar para respirar, nos dá o alimento, né? Fruta, legumes, isso tudo provém de quem? De Yahweh. Porque como é que cresce a semente, como é que germina? É poder de Yahweh. Entende? Mas ele faz isso tudo por nós. Então, isso que ele nos dá aqui nessa vida temporal. Mas não essas promessas aí de carro, casa, não sei o que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Não, isso aí nós que trabalhamos e batalhamos para conquistar. Entendeu? Na bênção de Yahweh, por quê? Porque ele nos abençoa, nos dando a vida, nos dando ar para respirar, nos dando o sol, a chuva. Entende? É isso. As pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Vamos levantar a verdade, vamos elevar a nossa identidade em Deus e vamos levantar as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Você que é uma mulher, vai levantar seu marido. Você que é um homem casado, vai levantar sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Você vai levantar as pessoas que Deus tem colocado na tua vida, colocado no teu caminho. Então eu quero te convidar para adentrarmos como igreja em 21 dias de intercessão. E nesse jejum nós vamos clamar ao Senhor que nos dê a graça de elevar na nossa vida a verdade de Deus, a nossa identidade em Deus e o nosso próximo. Nós vamos clamar ao Senhor: Senhor, dá-me essa graça. Eu quero isso para a minha vida, eu tomo posse dessa vitória. Eu quero que o teu propósito em mim seja elevado. Eu quero que o sacrifício da cruz me eleve aquilo que o Senhor tem para mim hoje, aquilo que o Senhor tem para mim agora. Eu quero estar alinhada ao propósito do Senhor para a minha vida. Em segundo lugar, eu quero te desafiar nesses 21 dias a jejuarmos pela construção do nosso templo. Pastora, veja, jejuar primeiro para elevar as pessoas, né, no sacrifício, né, através do sacrifício de Jesus. Agora, jejuar pela construção do templo. Veja bem, jejuar pela construção do templo
aonde o Altíssimo não habita. Tem lógica? Na Escritura não tem lógica, amados. Na Escritura não tem lógica. Fique bem claro. Bem claro. Atos 7. (48). Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, eles vão fazer um ato de intercessão e 21 dias de jejum, que o pai nunca pediu, para construção de um templo onde ele não habita. Veja bem, amados. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então ele não necessita de nada de nossas mãos, ele não necessita de jejum, ato religioso. E ainda mais grave ainda, ele não necessita desse jejum, ele não aceita atos religiosos e ainda mais para construir um templo onde ele não habita. Está aqui, amados. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E nem tampouco Yahushua habita. Se o Pai não habita, nem Yahushua habita. E muito menos o Espírito, porque o Pai é Espírito. O Espírito, ele habita em nós. O Espírito que é o Pai, que ele é Espírito, habita em nós, no nosso entendimento, quando nós somos o templo. Então vocês vejam bem. Hebreus 9. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 11 primeiro. Mas, vindo Yahushua, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não feito aqui neste mundo por mãos. Porque Yahushua não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Yahweh. Veja. Então, isso é muito sério. Eles vão fazer um templo. Um templo que o Altíssimo não habita, que Yahushua não habita. Aqui também está santuário. Mas santuário é templo, como a gente já viu, né? Em várias partes a gente já viu que santuário é templo. Mas vamos ver aqui se tem algum aqui que está templo. Se não tiver, eu boto de novo, para não ter dúvida. Que aqui tem 5 versões. Eu gosto muito desse site aqui, porque tem 5 versões, né? Vamos lá. 24. Lugar santo, santuário, 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 lugar santo. Show. Vamos lá. Sinônimo de santuário. Não tem problema nenhum para mostrar. De santuário. Vai ver que é templo. Olha. Templo. Templo, presbitério, catedral, igreja, convento, basílica, viu? Templo. Então, vocês vejam bem. Aí ela tá fazendo jejum. Primeiro que o pai não aceita, tá? E ainda mais para fazer um templo, para a construção do templo que ele não habita e nem tampouco Yahushua habita. E muito menos o Espírito do Pai, porque ele é o próprio Espírito. Então vocês vejam. Vocês vejam o engano. Vamos lá. Falar nisso, como é que tá, gente? A gente tá esperando a aprovação das plantas.
Então todo dia eu oro e falo assim, Senhor, hoje eu até vim com a minha camisa. Eu falo assim, Senhor, que venha o teu play, que venha o teu start sobre essa construção. Senhor, que essas plantas sejam autorizadas, que essas plantas sejam logo liberadas, em nome de Jesus, que eu quero começar logo. Você também quer? Eu estou empolgadíssima. Eu digo, Senhor, dá-nos o privilégio, dá-nos a alegria de construir essa casa para Ti. Eu estou muito empolgada. Então, eu tenho orado por isso, mas eu não quero orar sozinha. Eu não posso orar sozinha, eu preciso da sua oração também. E preciso do teu jejum. Pastora, por que a gente vai jejuar por essas duas coisas especificamente? Porque Jesus disse, um dia, um homem chegou para Jesus com um filho endemoniado. Aquele menino estava sendo assolado por uma casta de demônios de morte, de suicídio, de tormenta. E aí os discípulos veem aquele menino, mas eles não conseguem expulsar o demônio dele. Então eles trazem para Jesus. Jesus tinha acabado de sair de 40 dias de jejum. Aí Jesus expulsa aquele demônio. Os discípulos não tinham jejuado 40 dias. Jesus expulsa o demônio. Aí os discípulos dizem assim, por que é que o Senhor expulsou esse demônio e a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus diz assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer, esse monte sai daqui, vai para acolá, e isso vai acontecer. Nada será impossível. Mas aí ele completa, mas, contudo, todavia, entretanto, esta casta, esse tipo de espírito maligno só sai com jejum e oração. Veja, primeiro, minha querida, os discípulos não jejuaram 40 dias porque eles não jejuavam. Os discípulos de Yahushua não jejuavam. Isso está bem claro na escritura. Bem claro. Eu mostro aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que está escrito. Porque os discípulos de João jejuam e os seus não. Então vamos lá. O que está escrito? Mateus 9, 24. Vamos lá, Mateus 9. Mateus 9, 24. Disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta e riu. E logo foi para fora. Cadê? Mateus 9, 24, isso mesmo? Mateus 9, 14, gente. Eu vi Mateus 9, 24. Que isso? Eu vi Mateus 9, 24. Que absurdo. Mateus 9, 14. Desculpa aí, amados. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, quem chegou? Os líderes religiosos, com certeza. Aqueles que cobravam a lei, tá? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que os discípulos de João, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então, os discípulos de João que perguntaram para Yahushua, tá? Então, veja bem. Então, chegaram ao pé dele de quem? De Yahushua. Os discípulos de João dizendo, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Veja, os discípulos de Yahushua não jejuavam. E disse-lhes Yahushua, podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Quais foram os dias que os discípulos de Yahushua jejuaram? Os 3 dias que ele estava morto. Quando ele ressuscitou, acabou o jejum. Não tem mais para quê. E outra, Yahushua, ele jejuou os 40 dias? Jejuou. Mas ele jejuou os 40 dias para cumprir a lei. No que estava escrito para ele cumprir, segundo o que estava escrito para ele cumprir. Como a gente leu em João 6, né? João 6 fala sobre isso. João 6, cadê? Tudo que estava escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Vamos ver. Vamos ver onde é que está escrito.
Né? Que aquele diz que ele é o pão da vida, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Cadê, gente? Ó, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Yahweh, portanto, todo aquele que o Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que alguém venha ao Pai, a não ser aquele que é de Yahweh. Aqui, ó. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Yahweh, esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, olha só, ele é o pão. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a comer sua carne? Ai, onde é que tá, gente? Vamos lá, vamos continuar. Peraí. E Yahushua, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Vamos ver aqui. Onde é que tá, gente? Olha, eu li isso esses dias. Eu li isso esses dias, amados. Deixa eu ver aqui. Que diz que tudo... Cadê? Ai. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho. Ele fala que tudo o que ele cumpriu vim para cumprir, vamos botar assim, para... Ai, meu pai, peraí. Calma. Vim para cumprir tudo o que está escrito. Vamos ver aqui se eu acho. Mateus 5,17. Não. Mas não é isso não. Não é isso não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui João. João 6 mesmo. João 6. Ah, tá. João 6, vamos lá. 31 que ele falou, né? Amados, eu não sei mais onde está escrito, não. Não me lembro mais onde está escrito. Mas a gente leu isso. Bom, enfim. E Yahushua, na verdade, Yahushua, ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Ai. É triste, amados, que eu não me lembro mais onde está escrito. É uma pena, né? Ai. Eu acho que eu pensava que era nesse capítulo. Pensava que era nesse capítulo. Bom, enfim, ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir.
Deixa eu botar aqui. Estava escrito nos livros do profeta, dos profetas, nos salmos. Vamos ver. Ah, Lucas 24, 44. Eu confundi, achei, amados. Lucas 24, 44, veja. Desculpa, amados, eu tá demorando assim, mas eu gosto de fazer tudo. Eu peço o Espírito mesmo para fazer, para falar, né? Eu não gosto de ficar fazendo nada se planejando. Olha só, ele disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Entende? Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, vejam bem. Então, e a Ruxa, ele jejuou os 40 dias, jejuou, mas ele jejuou não para atos religiosos, mas para cumprir a lei, o que estava escrito na lei de Moisés, para que ele cumprisse tudo o que estava escrito para ele cumprir na lei de Moisés. Tá certo? Então ele jejuou os 40 dias não como ato religioso, mas para cumprir a lei de Moisés, para, a partir da morte dele no madeiro, quando ele ressuscitasse, que ele ressuscitou, ele está vivo entre nós hoje tivéssemos a liberdade de andar no entendimento do Espírito, e não fazer práticas religiosas como o jejum, porque jejum é uma prática religiosa. Tá certo, amado? Então vamos lá. Ai, que maravilha, que bom, né, amados, que eu consegui achar. Ai, porque eu sou muito chata com isso, sabe? Eu gosto de pesquisar e achar. Mas vamos lá. Castas, tem demônios que só saem com jejum e oração. Então vamos lá. Isso aqui agora, ainda bem que eu voltei aqui para ver. Castas que só saem com jejum, porque estas castas dos demônios só saem com jejum e oração. Tá. É bom que a gente leu, né, amados? Porque Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. É bom porque pelo menos a gente leu, né, que a Ruxa é o pão da vida, né? Mateus 17, 21. Vamos lá. Mas, aqui, ó. Então os discípulos, se aproximando-se de Arruxo em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E aí Arruxo lhes disse, por causa de vossa incredulidade. Olha só, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, tá? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caixa de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Beleza. Só que, na verdade, por que os discípulos não expulsaram o demônio? Por causa da incredulidade. Não foi por jejum e oração, não, amados. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Mateus 17, 21, né? Mateus 17, 21. Codex Sináitico. Vamos ver. Sináiticos. Vamos lá, Codex Sináiticos. Botar traduzir para ficar uma coisa mais natural, tá, amados? Livro. Marcos. Marcos não, Mateus. Mateus 17, né? Então vamos lá. Isso aqui, amados, esse site que eu tô entrando é a língua em grega, tá? A original dela é em grego. Então vamos lá.
Mateus capítulo 17. Normalmente a gente vê em... Deixa eu ver aqui. Mateus 17, 21. Tá? Mateus 17. Cadê? Aqui. Verso 21. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Aqui, ó, 17 que começa do 10, tá? Aqui, ó, Mateus 17, 10, 11, 12, 13. Aqui está em grego, é o original em grego, tá? Então, vamos lá, 13 vai a 21, né? 18, tá? 21. Então, vamos ver como é que tá aqui. Vejam vocês mesmo. Sem verso. Esse versículo foi acrescentado para eles botarem ato religioso de jejum. Tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó. É esse site aqui, Codex Sináiticos. Eu vou deixar esse link na descrição para vocês pesquisarem. Vocês vejam bem, sem verso. Tá? Sem verso. Olha aqui, ó, o 20, como é que tá. Vamos no 19. Então os discípulos aproximaram-se de Yahushua em particular e disseram: por que não podemos expulsá-lo? Disse-lhe ele: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daí para este lugar, e ele removerá, e nada será impossível para ti. Por que os discípulos, eles não expulsaram o demônio? Porque eles não tiveram fé. Foi por isso. Porque esse versículo não existe. Ó, enquanto eles moravam na Galileia, Yahushua disse-lhe: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Então vocês vejam que esse Mateus 20, esse Mateus aqui 21 não existe. Não existe, amados. Olha, então os discípulos, aproximando-se de Yahushua em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Yahushua lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tivesse fé como um grão de mostarda, direi deste monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas esta caixa de demônio não será expulsa, senão pela oração e pelo jejum. 21. Do Codex Sináitico. Não verso. E enquanto eles moravam na Galileia, no verso 22... ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Yahushua: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Disse-lhe Yahushua: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Então vocês vejam a farsa deles. Isso aqui, amados, em inglês, tá? Eu traduzi para vocês no início, vocês viram que eu botei para traduzir, porque na verdade aqui coloca em inglês. Mas para que vocês pudessem ver, que muitos não leem inglês, por isso que eu traduzi, para vocês verem que não tem verso. Aqui é no grego. Tá? Aqui, sem verso. Tá certo? Então, vocês vejam bem. E ela disse isso, né? Que em jejum, que só tem jejum com jejum e oração, né? Não é verdade que ela falou? Então, vocês vejam bem. Ó, é esse site aqui, Codex Sináiticos. Tá? Mas aí eu vou botar o link na descrição para vocês, tá? Vou colocar esse link aqui, certo? Para vocês pesquisarem, tá? Então vamos continuar aqui. Coisa que Deus já liberou para que venha à tua vida, para que chegue até você, mas tem demônios que têm segurado, que têm impedido, que têm atravancado aquilo que Deus quer que você já tivesse até recebido.
Então nós vamos entrar nesse propósito como igreja. Às vezes a gente está jejuando, mas cada um jejuando sozinho. Não, nós vamos jejuar juntos. Nós vamos jejuar unânimes. Vai ser um lavar das águas do Espírito Santo sobre nós. Um lavar das águas do céu sobre nós. Abrindo o caminho, trazendo o que Deus tem, completando a boa obra que o Espírito Santo começou nas nossas vidas e consolidando aquilo que o Pai quer que a gente viva nesse tempo. Eu posso ouvir um amém? Amém? Mateus 6 tem 3 princípios, 3 armas de guerra. Jesus disse: quando você orar, quando você jejuar e quando você ofertar. São 3 armas de guerra. Às vezes minha querida, sim. Mas o que ele disse em Mateus 6? Vamos lá. São 3 armas de guerra, beleza, show. Vamos ler Mateus 6? Vamos ler Mateus 6. Veja. Quando ofertar para quem? Ela falou, são 3 armas de guerra. De orar, de jejuar e de ofertar. Então vamos lá. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, ou seja, ajudar o próximo, que ele está falando da ajuda ao próximo, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, ou seja, quando ajudar o próximo, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Veja isso, você faz ao próximo, só você fazendo, sem falar nada para ninguém, sem ninguém ver o que você está fazendo, o Pai, ele recompensa publicamente porque ele vem em secreto. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas. Não é isso que ela fez? Orar em pé lá naquele templo escuro dela? E às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque eles receberam o galardão? Porque eles receberam a recompensa dos homens, o elogio dos homens. É isso que a Rússia está falando. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, como os gentios aqui, amado, que ele está falando, é como os fariseus, os líderes religiosos, né? Como os religiosos. É isso que ele está falando. Aqui botaram gentio, mas está falando como os religiosos, tá? Que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Portanto, vós orareis assim. Veja, ele está falando para não usar de vãs repetições. Aqui ele deu um exemplo de como orar, mas não é para repetir a oração que ele fez. Mas é um exemplo de como nós devemos orar no secreto ao Pai. Tá? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus, separado, purificado seja o teu nome. Purificado, porque esse santo aqui é blasfemado. Esse santo quer dizer, satanizado seja o teu nome. Tá? Vem de Satanás. Santo é uma palavra abreviada que vem de Satanás. Você pode pesquisar que vocês vão achar. Tá? Então, purificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, venha o teu reino que ele estava pedindo, é porque ele não tinha sido sacrificado por nós. Esse reino é o Espírito para reinar em nós. Mas aí, como ele não tinha sido sacrificado, ele pediu, venha o teu reino. Só que o reino já veio, porque ele ressuscitou e o Espírito do Pai habita naquele que crê que é o templo. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e o esplendor para sempre, assim seja. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para
que aos homens pareça que jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja, o que a Rússia está falando aqui do jejum? Ele está falando do jejum porque ele ainda estava vivo entre nós, ele ainda estava cumprindo a lei. O que estava escrito para ele cumprir, ele estava cumprindo. Então, ele jejuou para cumprir a lei. E ele não podia falar, olha, vocês não jejuam porque isso é ato religioso, vocês são livres. Porque eles ainda não estavam livres do jugo. Por quê? Porque Yahushua ainda estava vivo. Por isso que ele falou isso. Mas vocês vejam que os discípulos não jejuavam. A gente leu isso, que os discípulos não jejuavam. Eles só jejuaram os 3 dias que Yahushua esteve morto. Né? Os 3 dias não, aliás, eles jejuaram, na verdade, sexta e sábado, porque domingo Yahushua ressuscitou. Ele está vivo entre nós, então não tem por que fazer jejum. Tá certo? Então vamos voltar aqui para ela. A gente está ofertando e a gente está orando. Mas está faltando o quê? Ofertando aonde, minha querida? Você está dando a entender que é ofertando no templo físico onde o Altíssimo não habita. Mas ofertar é ajudar ao próximo, ao necessitado. É isso que a Escritura fala, que a Rússia fala e que a Escritura fala. Jejum. Jejum. Jesus disse assim, um dia, hoje eu estou com os meus discípulos e eles não precisam jejuar. Mas um dia eu serei tirado e eles vão ter que jejuar. Nós estamos nesses dias. Dias onde eu e você precisamos fechar a boca, deixar a carne tremer de vontade de comer e dizer assim, Senhor, recebe essa comidinha que eu comeria agora. Paizinho, eu quero mais a tua vontade na minha vida do que esse alimento. Eu quero... Minha querida, você deixar de comer uma comida física para sustentar o seu corpo físico, vai fazer o que no espírito? Nada. O próprio Yahushua disse que o que ele fala é espírito. É do espírito. E que a carne de nada se aproveita. Ué, isso não tem proveito nenhum para Yahweh. Por isso que ele não aceita. Porque ele não aceita nada físico, porque ele é espírito. E nós temos que adorar Yahweh em espírito e em verdade. Não é em atos físicos. Quero mais a tua vontade e o teu propósito para mim do que qualquer outra coisa que eu pudesse comer, do que o bombom que eu gosto, do que essa picanha maravilhosa, o que quer que seja, não importa. Senhor, nada mais importa, contanto que eu viva a tua vontade para minha vida. Quem quer viver isso em Deus? Amém? Pastora, como é que vai ser o jejum? 12 horas de jejum durante 21 dias. Diga comigo, 12 horas de jejum durante 21 dias. Tem gente que o cabelo até arrepiou. Mas presta atenção, você pode fazer o jejum, por exemplo, de 18 às 6 da manhã. Você pode fazer de 19 às 7 da manhã. Você pode fazer de 20 às 8 da manhã. Você pode fazer também de 6 da manhã às 18. Você pode fazer de meio-dia à meia-noite. Você pode fazer do jeito que você quiser. Contanto que cada dia você ofereça a Deus 12 horas de jejum. Cada um vai ter o seu horário, fica a seu critério, mas como igreja nós vamos estar durante 21 dias, a partir do dia 12, quarta-feira agora começa. Vocês vejam, começa hoje esse jejum, tá? Ela falou, nós como igreja, ela tá falando como igreja, porque nós somos a igreja, então realmente como igreja. Mas ela tá falando como igreja, mas para sustentar um templo físico, para jejuar, para fazer o templo físico. Então, como ela fala como igreja, é como igreja o quê? Ao mesmo tempo que ela está falando como igreja, que somos nós pessoas, que somos a igreja, mas ao mesmo tempo ela está falando de como igreja para poder jejuar para o templo físico. Por que, pastora, que vamos começar na quarta? Para dar tempo de você avisar todo mundo que você ama. Olha, nós vamos ter um jejum de 21 dias, entra com a gente, porque Deus vai fazer coisa grande. Entra com a gente, porque Deus vai fazer coisa extraordinária. Vamos fazer juntos esse jejum. Então, 12 horas de jejum durante 21 dias. Do dia 12 de junho ao dia 2 de julho, aonde nós vamos estar entregando esse jejum ao Senhor. Meu netinho mais novo tem 6 meses de vida, fez 7 meses agora de vida. Ele vai jejuar. Pastor, ele vai jejuar? Vai jejuar.
Ele come as frutinhas dele, ele come a bananinha dele, ele come o mamão, ele ama mamão, ele ama banana. Eu amo caqui. Esses dias eu apresentei o caqui para ele, ele amou também. O que eu vou fazer com uma avó? Eu quero que toda a minha casa jejue. Eu vou tirar uma frutinha que ele gosta. Hoje eu conversei com ele. Falei, Israel, meu netinho, você, vovó, vai tirar a frutinha que você mais gosta durante 21 dias. E o papai do céu vai te abençoar tanto, Israel. E a mãe dele começou a rir e disse amém, amém, amém. Então, olha que absurdo, amados. Olha que absurdo. Eu não tenho nem o que falar. Olha, sinceramente, eu vou mostrar para vocês agora o que é o jejum que o pai pede, tá? E vou encerrar por aqui, porque ela vai falar da sobrinha dela, que tem 4 anos, e que também vai jejuar, e piriri pororó. Então, eu até parei por aqui, tá? Parei por aqui, e vou ler aqui com vocês aqui qual é o jejum que o pai pede. Vamos ler? E aí, vou encerrar por aqui. Clame em alta voz, ó, profeta Isaías, tá? Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de ser o Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, aqui ó, e tem prazer em se chegar a Yahweh, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não os sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contenda e debates jejuas, e para ferires com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si o saco em cinza? Clamarias tu a isto jejum? Chamarias tu... Ih, gente, estou lendo muito mal hoje, hein? Estou lendo muito mal. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Olha que o jejum que ele escolheu, que ele pede. Veja bem. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaços todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Tem outro que está dizendo, reparta a comida com o faminto, em outra tradução. Não é que a gente fique com fome, mas é que a gente reparta a comida, o pão, com o faminto, com o que não tem. E isso aqui, amado, que ele está falando porventura, não é que repartas o teu pão com o faminto? Veja, tanto no físico quanto no espiritual. Por quê? Porque agora mesmo eu estou repartindo pão com o faminto, né? Porque tem muitos que estão com fome da verdade, do pão da vida, que é Yahushua. Então é isso, é repartir o pão da vida com o faminto. E é repartir o pão físico, o alimento físico, com o faminto, com quem não tem o que comer. É isso que ele está falando. Esse é o jejum que o Pai pede. O amor ao próximo. Veja, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, ou cubras, e não te escondes da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e o esplendor do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo e o falar iniquidamente. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita,
Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E a tua luz nascerá nas trevas. Viu? Por quê? Porque a pessoa, quando não ama o próximo, ela está nas trevas. Então a luz nascerá nas trevas, ou seja, as trevas acabará. E a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Se desviares do teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então vocês vejam o que é o verdadeiro jejum. Não é a gente ficar com fome, mas é a gente repartir o pão, a comida com o faminto. Então agora aqui para encerrar, eu quero ler com vocês Mateus 25, do 31 em diante. Olha aqui o jejum que nos será cobrado naquele grande dia. Do 31 ali. Olha. Quando o Filho do Homem vier em seu esplendor e todos os separados anjos com ele, então se assentará no trono do seu esplendor. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer aqui, ó, porque vocês jejuaram para poder construir o templo? Porque você deixou a seu neto de 7 meses de jejum, tirou a fruta que ele mais gosta. Então entre para a herança preparada para você? Não. Olha o jejum que ele vai cobrar aqui, ó. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiros te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Vejam bem, amados, esse é o jejum que ele cobra. E isso, quem vai responder, quem vai dizer isso, são pessoas que estão surpresas, que nunca fizeram atos religiosos, mas que ajudavam o próximo. E aí, ele vai dirá também aos que estiveram à sua esquerda, ou seja, aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, preparado para terror e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão surpresos, dizendo: surpreso, por que eles responderão isso surpreso, amados? Porque são os religiosos que jejuam, que dão dízimo de oferta no templo físico, que vão aos cultos, que vão aos montes, que oram em praça alta. Eles também vão falar surpresa. Por quê? Porque eles não vão ouvir que eles davam dízimo, que eles davam oferta, que eles jejuavam. Eles não vão ouvir isso naquele grande dia. Não vai ser isso que vai ser cobrado. Então, o Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, ou não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos ou não o fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amados, vou encerrar por aqui, tá certo?
Então, o verdadeiro jejum que Yahushua nos pede é o amor ao próximo. Não que a gente faça atos religiosos, mas que a gente ame ao próximo, que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, porque é isso que será cobrado, esse será o jejum. Então, amigos evangélicos, católicos, de qualquer religião, sai do engano da religião, amados. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.